Fala galera que curte o GolFute, se prepare para as maiores notícias do mundo da bola no dia de hoje. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal e bora lá! Definido hoje, galera, Dybala não vai vir jogar no Flamengo, é isso mesmo, né? Muitos rumores de uma possível transferência para o futebol brasileiro, começou pelo Grêmio, depois foi para o Flamengo, e agora já muita gente aí falando no futebol aqui brasileiro mesmo, vários comentaristas, entre eles Nicola, também vários influenciadores da equipe do Flamengo, comentando que o Dybala está descartado, ele não virá para o Flamengo, ele mesmo rejeitou jogar no Brasil. Então não é só no Flamengo, ele não vai vir para o Flamengo, não vai vir para Grêmio e qualquer outro clube, ele deve se transferir aí para o futebol árabe ou então para os Estados Unidos, MLS, mas a preferência seria ainda continuar na Europa, né? Não descarta uma renovação com a Roma ou com outro clube do futebol europeu, porém existem essas outras possibilidades, futebol árabe e futebol aí nos Estados Unidos é uma opção muito grande hoje para esses atletas aí em fim de carreira lá no futebol europeu, né? Mundial Sub-20 agora, ontem a equipe do Marrocos, a seleção marroquina, bateu a seleção argentina por 2-0 e se sagrou aí campeã do Mundial Sub-20 da FIFA, é isso mesmo, hein, galera? Quem diria, hein? A Argentina, que seria aí considerada a melhor seleção, foi dispensada por Marrocos. Harry Maguire muito perto de uma transferência para o Al Nassr, mas depois do gol que ele fez contra o Liverpool no clássico, né? Parece que acendeu uma possibilidade de ele continuar no Manchester. Ele já estava aí meio que acertado uma ida para lá. Segundo muitas informações de jornais ingleses, né? O Cristiano fez uma força gigantesca para tirá-lo do Manchester e levá-lo para o Al Nassr, já que ele estava meio que em baixa, sempre com muitos erros. Mas agora parece que ele deve ficar por lá mesmo, né? O Amorim aí meio que fez as pazes, já que eles estavam meio brigados. Então parece que tá tudo certo, não deve sair do Manchester, Harry Maguire. Ainda falando de zagueiro, mas agora um brasileiro, tudo certo, transferência do brasileiro Beraldo para o Galatasaray deve acontecer, hein? Sem espaço no PSG, alternando entre reserva e titular, ele que já foi convocado, a gente sabe, para a seleção brasileira, mas existe uma tendência muito forte agora de ele se transferir para a equipe do Galatasaray. E lá com o Luiz Henrique não tem muita conversa não, né? Se ele quer dispensar um jogador, a gente sabe que ele faz isso. Fez isso com o goleirão Donnarumma, pode fazer com o Beraldo também. Então aí é um negócio que deve acontecer sim na janela de janeiro, hein? Outro negócio muito próximo de acontecer é a saída de Memphis Depay da equipe do Corinthians. Prestes a acabar o seu contrato, ele tem uma renovação pela frente, valores altíssimos, né, de salário, ou então sair do Corinthians de graça para um outro clube. A Turquia também pretende aí fazer contratações nessa janela de janeiro e o Depay poderia ser uma grande possibilidade. Fenerbahçe da Turquia tá de olho no Memphis Depay, que é um dos destaques da seleção holandesa. Muita treta e discussão, reclamação geral do jogo de ontem da equipe do Flamengo e Palmeiras no Maracanã. A partida vencida pelo Flamengo 3-2, teve o possível pênalti aí, ó, do Jorginho, né, empurrando dentro da área, muito discutido no Palmeiras, e também o Pedro, que deu um empurrão, né, fora da área no lance em que ele sofreu pênaltis. Foi discutido demais hoje por comentaristas brasileiros. É unânime que isso aí foi um pênalti que não foi marcado à equipe do Palmeiras, e também vamos ver o que eles falaram, tanto o Abel contra o Filipe Luís. Bruno é lançado ao chão. Naquilo, se fosse no basquete era falta atacante, mas isto não é basquete, é futebol, eu entendo, mas tanto é o árbitro que decide. Portanto, o meu jogador está parado, e pelo menos na imagem que eu vi, o Pedro acho que lhe dá um empurrão e tira vantagem, porque o meu jogador está no chão, tira vantagem. Há um lance que é precedido de uma falta, na minha opinião, sobre o Vitor Roque, mas volto a dizer, o árbitro é que manda, o árbitro é que decide. Muito completo da nossa equipe, jogo com uma atitude já desde o primeiro minuto de jogo, entendendo muito bem o jogo, e o Pedro hoje era parte fundamental da nossa estratégia e para o nosso desafogo da equipe. Utilizamos ele em todos os momentos e ele fez uma partida sublime, uma partida individual com nota artística. Foi perfeito em todos os aspectos do jogo e eu não sou um Ancelotti, mas um jogador que já jogou uma Copa do Mundo se credencia para outra.
Ontem o Real Madrid venceu 1-0 a equipe do Getafe e voltamos a ver Vini Júnior discutindo com a torcida e também com os jogadores dentro de campo, né? Voltou a ser o velho Vini Júnior de sempre, sempre irônico, discutindo com os atletas, e dessa vez os jogadores do Getafe meteram a boca no trombone, falaram mesmo de Vini, dizendo que é por isso que todo mundo te odeia, ninguém gosta de você no futebol espanhol, se referindo provavelmente aos outros atletas das equipes adversárias, né? Simulações que o Vini fez dentro de campo levaram aí os jogadores do Getafe a dizer isso, falando para ele aprender com outros companheiros de equipe, como o Militão. Vitor Roque, que pode deixar o Palmeiras, hein? Segundo informações, Portal GE e hoje aqui no Brasil, vários comentaristas citaram a sua boa fase e que ele já é pretendido por clubes europeus novamente. Dessa vez o Chelsea aparece como o primeiro pretendente na contratação de Vitor Roque e também o West Ham, todos da Premier League, né? Olha, se ele não deu muito certo no Campeonato Espanhol com o Barcelona e com o Real Betis, será que a Premier League com o Chelsea ou o West Ham daria certo pro Vitor Roque? É de se pensar, hein? Bora falar do Endrick, destaque do jornal Marca da Espanha hoje, né? Falando sobre o Endrick e a sua possível discussão com o Xabi Alonso, que aconteceu na sua última partida. Mais uma vez, é o 6º jogo que Endrick fica no banco de reservas e não é utilizado. O Diário Marca fez uma matéria gigantesca sobre Endrick e Xabi Alonso, citando que o atleta brasileiro não deve jogar esse ano pelo Real Madrid, galera, e muito menos na temporada que vem. Eles acham que é uma possibilidade muito pequena. Já que existe uma possibilidade de transferência para o Olympique de Marseille e também Paris Saint-Germain, o Endrick deveria ver possibilidade de transferência de fato e deixar o Real Madrid para poder jogar a Copa do Mundo. Isso um jornal espanhol, né, que fala muito mais, lógico, do Madrid, é um jornal de Madrid, falando do Endrick que deve sair do Real Madrid e não continuar por lá porque não vai jogar. Então, o Endrick tá esperando o que ainda no Real Madrid? A gente não sabe, já vem falando há algum tempo que existem várias ofertas, e agora apareceu Roma, Fiorentina, já tivemos clubes da Premier League. O Marca ainda disse que seria uma possibilidade de empréstimo, mas o Endrick ainda avalia a possibilidade de continuar por lá, porém agora também o jornal disse que ele quer sair. Houve já o desejo de uma mudança do Endrick pela primeira vez, antes ele não queria sair. O Paris Saint-Germain, por enquanto, não esboça mais nenhuma reação, houve uma tentativa de contratação e parou nisso, né? Até então não teve mais nenhuma negociação, o Luiz Henrique não foi além, porque não houve talvez um desejo do Endrick de deixar o Real Madrid. Mas agora a oportunidade aumenta, né? E quando ela aumenta, os rumores saem na mídia, então é uma grande possibilidade de ele sair do Real Madrid. Pode ser que o PSG se interesse novamente pela contratação, porém a Roma e a Fiorentina estão na briga também. Olympique de Marseille, que é o líder do campeonato francês também. Acho que o Endrick deveria jogar Champions, então o PSG seria uma grande opção, ou o Roma também, uma ótima opção para o Endrick. Comenta aí o que você acha, diz aí. Se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal. E você que já é aqui do canal GoFoot, deixa aquele like, compartilha com seus amigos e até o próximo vídeo.